Oi, gente, voltei e eu estou aqui para falar. Quero falar do arquétipo do camelo. O arquétipo do camelo também foi um arquétipo desse combo que eu ativei para trabalho. E o que eu senti? O camelo, ele é um cara que atravessa as condições inóspitas. E eu tava passando por um período um pouco complicado no trabalho, porque eu tenho um pouco de dificuldade com questões de peso, né? E tinha um aparelho lá no trabalho que tava dando um trabalho, vamos dizer assim, né? Eu tava sentindo dores, eu tava assim, sabe, indo às vezes um pouco meio que me rastejando e falando pra mim mesma, calma, Caíse, vai passar, e não passava, e eu precisava ali daquele trabalho. E o camelo, ele é um cara bom para você colocar quando você está atravessando condições muito difíceis na sua vida, relacionadas a trabalho, qualquer coisa que seja, porque ele é perseverante, ele atravessa distâncias muito grandes, com pouca água no organismo, levando gente, levando peso, e era assim que eu tava. E eu precisava dessa energia do camelo. Eu coloquei e eu sentia, não sei se foi o lado sombra ou se foi o lado luz mesmo, porque dizem que ele tem essa capacidade de levar grandes cargas, então eu sentia o peso da vida. Não sei explicar para vocês como que é essa questão. Eu trabalhava, eu fazia, e eu fazia sem ficar reclamando muito, sem ficar de muita murmuração, de reclamação, mas eu sentia aquela coisa de vai passar, é só uma fase, vai passar, é só uma fase, mas a gente tem que cumprir essa fase com o máximo de excelência que a gente tem. Então ele me dava uma perseverança, me dava uma calma, também um centramento muito grande, porque às vezes a gente está naquela situação e o nosso emocional não está cooperando. Ele tá na murmuração, na reclamação. Desculpa o barulho, tá, gente? E eu não sei se vocês sabem, mas sabe assim, vou falar aqui um termo, merda, quanto mais você mexe, mais fede, né? E dizem os estudiosos da lei da atração que a gente cria a nossa realidade. Então, quando você é uma pessoa que tá vivendo uma situação difícil e você ficar reclamando, não é que você não vai reclamar. Você pode, mas procura gente que pode resolver sua situação. Porque se você ficar reclamando demais, é como se você tivesse dizendo assim, universo, eu quero mais disso, né? É o que eles dizem, né? Mas, paralelo ao que as pessoas falam sobre a lei da atração, tem a galera também da Bíblia, né? Que fala que murmuração é tipo um teto que você coloca assim para as bênçãos de Deus chegar. E a murmuração nada mais é do que a reclamação excessiva. Tudo bem que às vezes uma situação está difícil, você vai desabafar, mas você ficar contando do seu problema para todo mundo, e aí essas pessoas começam a contar do seu problema para todo mundo, e é um monte de gente falando do seu problema. Olha, o que eu sei é que as palavras têm poder. Então, se você puder evitar, melhor é. Então, o camelo, ele é esse cara que trabalhava no quieto, não ficava de murmuração, mas eu sentia aquele peso da vida, no sentido de nós estamos atravessando uma fase difícil e nós vamos prosseguir. E eu, como eu tenho uma questão ainda tratando algumas crenças limitantes sobre dinheiro e sobre trabalho, muitas vezes eu creio que para um trabalho, para eu poder ganhar uma grana boa, ele tem que ser difícil. E muita gente tem essa crença, né? Então é bom trabalhar as crenças limitantes. Infelizmente, arquétipos não trabalham crenças limitantes. Às vezes você vive umas catarses assim que trazem umas mudanças, não só de comportamento, mas mudanças na nossa vida. Mas são catarses geralmente um pouco mais difíceis, tá? Não vou te enganar, não. Você chora, você esperneia, você grita, mas depois também você vive o bom de Deus. Cara, arquétipos é uma terapia barata. Eu vou te dizer, é uma terapia barata, porque você coloca aquela imagem, você ativa aquele arquétipo e você vai viver aquele conflito de informações, né? A sua cabeça tá pensando uma coisa que é a verdade na tua cabeça e o arquétipo tá trazendo, não, dá pra ser mais próspero, dá pra ir por aqui, dá pra ir por ali. E aí você começa a viver um certo conflito. Uns ficam com arquétipo, outros tiram, não é que você é obrigada a aguentar.
tá? Não é obrigado a suportar aquilo e você pode colocar um que dê menos conflito. Mas vou te dizer que se você consegue suportar aquela fase, você colhe muitos benefícios. Talvez o tempo que você ficaria ali na terapia falando por anos e anos e anos, você consegue aprender de repente com um arquétipo que traz mais um amor próprio, mais pé no chão. E o que eu tenho a dizer sobre o arquétipo do camelo é que ele me trouxe muito pé no chão. Mas, como eu estava dizendo, pela minha crença, às vezes, num trabalho que é difícil, eu fiquei com muito medo de eu me conectar com trabalhos que fossem extremamente difíceis. Porque eu estava atraindo para aquele campo, eu estava com um arquétipo que ia me atrair bastante a frequência do trabalho. E sim, começaram a surgir umas ofertas. Só que quando eu ia olhar a oferta, né? Eu percebia que tinha às vezes ali, tipo um Kinder Ovo, né? Então, uma das minhas funções, um dos meus trabalhos é cuidadora. E aí eu lembro que todo dia eu comecei a encontrar no ponto de ônibus com uma senhorinha que falava, olha, eu cuido de uma pessoa, numa casa, e lá eu tenho um paciente tal e tal, e eu faço isso, faço aquilo outro, faço aquilo outro. Falei assim, que legal. Mas eu também tô procurando uma pessoa para poder me render no final de semana, tal. E eles pagam X, e aquele X já era um pouco baixo para uma pessoa só. Quando ela vai e me fala que são 2 pessoas que ela tava cuidando, aí eu, entendeu, né? E eu precisando do trabalho, mas aí é que tá, né? 2 pessoas, gata, por um valor que você já sabe que mal dá pra uma pessoa. Como é que é isso? E eu sempre encontrava essa senhorinha, a gente pegava o ônibus juntas e ela falava sobre esse trabalho. Eu falei assim, é a mesma questão da crença com relação ao castor, né? Quando eu ativei o castor, muitas pessoas se aproximavam de mim naquele sentido da presa, né? Porque o castor, na natureza, ele é visto como uma presa. Então, outros animais maiores procuram comer castores. Então, às vezes, a pessoa tá numa energia de um animal de grande porte e ela vai, infelizmente, no lado sombra, querer abocanhar você, querer comer você, e se você não tomar cuidado, você acaba se conectando com pessoas de uma energia aproveitadora. Isso aconteceu comigo também, e eu aprendi. Porque assim, depois eu vou falar em outros vídeos que eu acho que não vai dar tempo nesse, que tá, né, difícil aqui, daqui a pouco vai acabar o tempo, mas as nossas crenças limitantes influenciam sim no nosso viver e na nossa experiência arquetípica. Então tem pessoas que se conectam com o arquétipo de muita prosperidade e se conectam com coisas maravilhosas. E tem gente que coloca um arquétipo de prosperidade, primeiro ela vai viver bastante o lado sombra para depois ela viver o lado luz, porque essas sombras limitantes estão dentro delas. Então, isso é uma coisa. O camelo é um arquétipo, só para finalizar, do elemento terra, também de muita realização. Porém, coloque ele trabalhando as suas crenças. Porque eu tive que desativar, porque eu vi que os trabalhos que estavam querendo se conectar comigo, eles tinham uma coisa de trabalhos muito pesados e trabalhos muito árduos. Então, eu já fiquei ligada no movimento. Então, deixa eu continuar, porque chegou as compras bem agora, né, gente? Deixa eu continuar aqui com vocês. Então, o que acontece? Antes do obrigada, né? Depois eu vou cortar aquela parte, né? Que eu tive que ir lá atender, tive que ir lá receber. Eu pensei, nossa, se eu continuar utilizando isso, por conta das minhas próprias crenças, isso não vai dar bom. Pode ser que eu vá parar num trabalho que depois eu me arrependa muito. Porque o camelo tá me ajudando, mas eu não quero me conectar com um trabalho que seja ainda mais pesado ou ainda mais difícil em alguns outros sentidos do que esse, né? Não é para esse lugar que eu quero caminhar. Então eu fui e desativei, mas o que eu pude perceber foi uma serenidade muito grande. Então, se em algum outro momento da minha vida eu estiver sim passando por um momento muito difícil e precisar ativar algum arquétipo relacionado para poder atravessar a dificuldade, vai ser esse com certeza, porque você sente a carga, você sente a dificuldade, mas você não desiste. No outro dia você tá lá, você tá bem, você tá firme e você tá resiliente. Eu acho que se eu fosse dizer uma qualidade do camelo, eu diria resiliente. Então, você se torna uma pessoa mais resiliente, menos reclamona.
e, por consequência, gerando menos dificuldades em relação a você criar coisas boas que vão fazer a diferença na sua vida e na vida dos seus. Porque se a situação está complicada e você continua de reclamação em reclamação, piora. Né? E eu tenho essa facilidade, é uma sombra minha, é algo, uma sombra minha não, faz parte da minha personalidade, assim, muitas vezes ficar reclamando demais, ficar contando demais, e aí, isso, aquilo, é mesmo, tá assim, não, às vezes é melhor você ficar no silêncio e atravessar no sapatinho as suas fases e realmente contar com quem realmente importa, com quem vai te ajudar naquele momento mais difícil da sua vida, em vez de sair abrindo aí a boca pra todo mundo, sabe? Porque isso vai ajudar a criar uma realidade ainda mais desafiadora. E o que a gente quer sair é do desafio, né? É tentar atravessar aquele momento da melhor forma possível, né? Então, esse arquétipo, ele me ajudou bastante nessa fase, mais por conta das minhas próprias crenças limitantes. Eu vi que provavelmente eu ia manifestar o lado sombra, não só a questão da resiliência e da perseverança, que é algo da luz, mas o lado sombra, que é muitas vezes se conectar com coisas muito pesadas, trabalhos muito árduos. A gente sabe que existe vários tipos de trabalho, você não precisa morrer para poder ganhar o seu dinheiro. Você pode ganhar o seu dinheiro dignamente, sem se destruir, sem ficar numa condição terrível, né? Então, é isso. Se gostou, curte, compartilha. E esse foi mais um Caíse com os Arquétipos. Beijo no coração de vocês.